Boa noite, queridos. Podemos melhorar um pouquinho? Boa noite. Isso, começou a melhorar. Querida, minha oração a Deus tinha sido minutos antes de você chegar. Deus, gostaria muito que de alguma forma o Senhor se movesse entre nós nessa noite. Existem cultos e cultos. Glória a Deus pelo testemunho da família. Deus é bom. Eu percebo o mover do Espírito Santo neste lugar. E eu queria aproveitar esse momento. O texto que eu quero ler com você está no livro de Isaías, capítulo 6. É um texto que eu compartilhei com uma igreja. Eu quero compartilhar com você hoje. Querido, esse texto vai falar de um grande momento da vida do profeta Isaías. Isaías já trabalhava no templo, já servia a Deus no templo, mas hoje, nesse dia, ele viveu algo totalmente diferente com Deus. Obrigado, meu filho. A vida dele mudou, foi aquilo que chamamos de mudança de chave. Eu tenho ideia do que pode ter acontecido, mas eu não sei te dizer, porque a Bíblia não diz o que houve nesse dia. O texto começa dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu. Então eu não sei se Isaías hoje foi para o templo, quem sabe com um coração mais sensível, um coração mais receptível, um coração mais sincero, porque essas coisas sempre nos levam a fazer uma reflexão sobre a vida. E hoje o culto foi diferente. Hoje coisas extraordinárias aconteceram. E a minha oração, a minha gratidão a Deus, porque eu já percebo isso, mas eu acredito ainda que Deus tem algo muito maior para fazer no nosso meio. E eu gostaria de convidar você agora. Você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, você que vai chegar essa palavra até você, eu convido você a se colocar de pé onde você está, na casa, os irmãos aqui. E eu gostaria que a gente agora começasse a brandar glórias a Deus e aleluia neste lugar. Querido, que este lugar seja rompido, que os céus sejam abertos, que o olhar do Senhor esteja sobre eu e você neste lugar, e que Deus continue fazendo aquilo que Ele já está fazendo nesse lugar, e que nós não sejamos o empecilho do agir de Deus. Então eu quero ouvir a igreja orando, eu quero ouvir a igreja dando glórias a Deus, eu quero ouvir a igreja agora chamando, atraindo a atenção de Deus para você e para esse lugar. Eu queria que você agora que sentiu o desejo de sair do teu lugar e orar por alguém, eu gostaria de incentivar você a fazer isso agora. Saia do teu lugar, vá ser um instrumento de Deus na vida de alguém, vá orar por alguém, vá abençoar alguém. Deus vai te usar de uma maneira poderosa agora para vocês, queridos, ser um instrumento de Deus. E eu convido você a orar. Vamos orar, igreja, por favor. Vamos continuar agradecendo a Deus por este milagre da vida. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu posso ouvir a igreja glorificar o nome do Senhor? Isso, dê glória a Deus, irmão. Diga aleluia, irmão. Diga louvado seja o Senhor. Diga, Senhor, eu não sei nem orar, mas eu preciso nesta noite que o Senhor venha responder ao meu coração. Eu não sei, meu Deus, uma palavra bonita. Eu não sei, meu Deus, o que fazer, mas eu estou aqui nesta noite e eu queria tanto atrair, chamar a tua atenção para este lugar. Senhor, soberano Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelos louvores que foram entoados. Eu quero agradecer ao Senhor por esse testemunho que alimenta a nossa fé, que nos
nos faz, meu Deus, a nossa fé ser elevada e nos aproxima mais do Senhor nesta noite. Eu quero agora, meu Pai, em nome de Jesus, nós não estamos aqui num simples lugar, num lugar qualquer, nós estamos agora num lugar de milagre, nós estamos num lugar agora onde o Teu Espírito tem toda a liberdade, e nós queremos usar desta liberdade agora. Espírito Santo, vem e sopra neste lugar agora, começa a soprar vida, desde lá da entrada da porta aqui na frente. Nós queremos agora, Senhor, com os nossos olhares espirituais, sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está movendo neste lugar. Move neste lugar agora, move a Tua glória, move a Shekinah do Senhor neste lugar. Nós repreendemos no nome de Jesus tudo aquilo que não procede do Senhor, toda frieza espiritual, toda frieza da alma, e aqui o Teu Espírito começa a soprar aqui agora, e o Teu Espírito é vida, o Teu Espírito é liberdade. Vem, Senhor, trazendo dons espirituais, manifestando aqui a Tua graça, manifestando a Tua glória. Estamos agora diante da Tua palavra, e a Tua palavra, ela é poderosa, e a Tua palavra não volta vazia, e aquilo que aconteceu com Isaías há de acontecer conosco nesta noite. Por isso, dá-nos um coração sensível, dá-nos um coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, e nós rejeitamos, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, preparado o nosso coração esteja para ouvir aquilo que o Senhor tem a fazer a cada um de nós nesta noite, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8, que vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito se enchia no templo, e os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam, como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então eu disse: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tinha tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, querido? Você pode sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus pela palavra do Senhor, para nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, tipo de pessoas, tipo de crente que frequentam a igreja e que estão na igreja e que estamos aqui reunidos nessa noite. Não é diferente da época, não é diferente do tempo de Isaías. Nós temos hoje pessoas na igreja no qual nós chamamos de religiosas. Na época de Jesus e de Isaías eram as pessoas chamadas legalistas. Pessoas religiosas, pessoas que têm uma religião, pessoas que frequentam um determinado lugar. Nós temos pessoas que são aquelas pessoas liberais. Nós temos as pessoas que chamamos normais. Quem são essas pessoas normais? Aquelas pessoas, querido, que estão conformada com a vida, conformada com tudo. Se o pastor fizer o culto 5 da manhã, tá bom. Se fizer 6 da tarde, tá bom. Tá tudo bem para elas. Elas estão num comodismo, numa comodidade e naquilo que a Bíblia fala de apostasia, de esfriamento espiritual. Nós temos também pessoas no nosso meio que são aquelas pessoas indiferentes.
pessoas machucadas, pessoas traumatizadas com a religião, com a igreja, não com Jesus. E nós temos pessoas que nós chamamos de novos convertidos, uma pessoa que você já passou por essa fase e que eu já passei por essa fase e você sabe do que eu estou falando. O novo convertido, querido, é aquele que vem, entende a palavra e ele sai, ele quer ganhar o mundo, ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus, ele sonha com as coisas de Deus e ele vive para Deus. Passa-se um tempo na igreja e a pessoa perde esse ímpeto, eu não sei porquê. E tem as pessoas, querido, que vão ser comprometidas com Deus, aquelas pessoas que chamamos pessoas avivadas, pessoas que buscam intimidades com Deus. E como é maravilhoso e como é bom você ver uma pessoa dessa forma. Eu espero que ele não esteja me ouvindo agora. Lá na igreja nós estamos com um irmão lá agora. Muitas vezes eu visitei esse irmão, querido, muitas vezes. Paulo, preciso de você, vamos. E ele ia na igreja, todo domingo ele estava lá. Era o mesmo Paulo, estava lá sempre. Agora é um novo Paulo, é um outro homem, ao qual as pessoas estão vindo falar para mim: pastor, o que aconteceu com Paulo? O que aconteceu com Paulo? Numa terça-feira fiz uma visita para ele e convidei ele a se envolver, a buscar Deus, a ter intimidade com Deus. E agora o homem está vivendo aquele primeiro amor, aquele renovo do Espírito na sua vida. Um homem, querido, que agora ele já está planejando lá para a Páscoa do ano que vem. Está lá na nossa frente, está adiantado, já montou um grupo de estudo bíblico na sexta-feira, chamou um pastor para dar aula para nós, já está organizando, mas o homem está uma bênção. Esse é o tipo de pessoa na qual nós chamamos avivados. Pessoas que desfrutam de uma intimidade com Deus e algo começa a acontecer na vida delas. Esse encontro desse homem, do profeta Isaías, lembre, ele já ia para o templo, ele já era da igreja, ele já era porteiro da igreja e ele já trabalhava. E ele estava ali no templo. Agora hoje ele foi para o culto e ele buscou e ele viveu uma experiência que nunca ele tinha vivido na sua vida. E essa experiência, que é fruto de uma intimidade com Deus, produziu nele algumas coisas, das quais eu quero falar com você nessa noite. E ao final desta mensagem, a minha oração tem sido e vai ser que Deus levante profetas nessa igreja nessa noite, para louvor e glória do seu santo nome, assim como levantou esse homem chamado Isaías. Frutos de uma intimidade com Deus, ou resultado de uma intimidade com Deus. Bota o nome que você quiser, mas pega aí os frutos, pega aí os resultados. Se você ouvir essa mensagem nesta noite e sair decidido daqui nessa noite: pastor, eu já tenho, então busque ainda mais. Pastor, eu já faço, faça ainda mais, mas decida sair daqui nesta noite vivendo um novo tempo com Deus e uma busca maior de intimidade com Ele. E resultado dessa intimidade com Ele é os frutos que eu quero falar com você nessa noite. Primeiro resultado, primeiro fruto dessa intimidade com Deus está aí no verso 2 e no verso 3. Olha o que diz o verso 3 e o verso 2 e o verso 3. Ele diz assim que os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam lá no alto, lá nos céus, né? Clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheio da sua glória. Dá para você dar um amém? Fruto de uma intimidade, resultado de uma intimidade, você vai começar a ver coisas extraordinárias, você vai começar a ver coisas que a maioria não vai ter, porque aquele que não tem intimidade não vai ter. Mas se você sair daqui nessa noite decidido a ter intimidade, vai ser diferente. Tinha outras pessoas aqui no culto, tinha várias pessoas aqui no templo, mas veja que o texto começa dizendo, ele diz:
eu vi. Não foi a irmã que viu, não foi o irmão que viu, não foi minha esposa que viram. Elas podem até ver, mas eu vi. Hoje foi algo diferente. Eu fui para o culto e lá no templo eu fechei os meus olhos, com os olhos abertos, eu não sei, o texto não diz, mas eu comecei a ver anjos do Senhor. O céu se abriu e eu comecei a ver serafins que subiam, que desciam e que voavam e entoavam: santo, santo, santo é o Senhor. Isso é resultado de intimidade. Se você tiver intimidade, você vai entrar aqui dentro e você vai começar a ver coisa diferente, querido. Amém, gente? Você vai começar a ver coisas extraordinárias. Quem não tem intimidade, vem aqui e a gente vê o natural. O que você está vendo aqui? Está vendo um baixinho falar para você, às vezes meio alto. Estou com um problema de audição, tá, querido? Então você está vendo um baixinho pregando, você viu os irmãos ministrar, você viu a irmã dar um testemunho, mas você não viu nada além mais disso. Você apenas viu o físico. Mas se você, querido, tiver intimidade, querido, não há como a gente não ver. Esse é um ambiente de milagre. Quantos creem na presença de Deus nesse lugar? Você crê que Deus está aqui? Então é muito mais do que isso aqui. Você concorda comigo? É muito mais do que isso aqui. Você pode não estar vendo porque não é íntimo. Eu posso não estar vendo porque não sou íntimo. Mas o íntimo vê esse lugar diferente. O íntimo chega aqui e vê a glória de Deus. O íntimo vê aqui e vê a graça de Deus. Mas aquele que não é íntimo só vê as coisas erradas, só vê aquilo que não presta, só vê o natural. Mas o íntimo vê o sobrenatural de Deus. Isso é para quem tem intimidade, querido. Isso é para quem tem intimidade com Deus. Era o mesmo culto, querido. Era o mesmo lugar. Esse homem estava ali há muito tempo. Ele já trabalhava na casa do Senhor. Mas hoje ele foi para o culto. E como eu disse, eu não sei se ele foi com o coração mais sensível, mais aberto pela morte do rei. Eu não sei o que aconteceu. Mas hoje ele foi para lá e ele diz: eu vi algo diferente. Eu vi algo transformador. Eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não sei se ele fechou os olhos. Eu não sei se ele estava com os olhos abertos. Mas ele viu aquele lugar, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele viu aquele lugar tomado pelos anjos, os anjos subindo e descendo. Aquele lugar se encheu de fumaça, a glória, a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Querido, todos nós sabemos e cremos, e se não cremos, não é problema nosso, querido, mas nós entendemos pela palavra. Isso é a maior segurança que nós temos. A Bíblia diz que onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos, Deus está ali. Você crê nisso? Sério, você crê nisso? Ora, então a gente sabe que Deus está aqui, mas qual é a nossa oração? Qual é o dever? Como que nós deveríamos orar? Senhor, o Senhor está aqui, a Tua palavra garante sim, então por favor, se manifesta entre nós. Se manifesta entre nós, faz algo diferente, foi a minha oração. Faz algo diferente aqui, Senhor. Faz algo diferente aqui. Eu sei, eu vim outras vezes, eu todo domingo e toda quarta, eu faço visita, eu sei que o Senhor está presente, nisso eu descanso, pois a Tua palavra me garante isso, que glória a Deus, maravilha é saber da Tua presença. Mas Pai, por favor, manifesta, faz algo diferente, levanta um irmão ali no meio para dar glória a Deus, levanta um irmão ali para falar em língua, levanta um irmão aqui para interpretar essas línguas, levanta um irmão ali para trazer uma profecia, mas levanta, faz algo diferente, porque o Senhor está no nosso meio, meu Pai. Para com essa rotina, para com essa ideia de religião, faz algo diferente, quebranta, toca, anima, fortalece, aviva, sopra, 23 dons há na Tua palavra, manifesta esses dons no nosso meio, no meio do corpo da igreja, no meio da Tua noiva, Senhor, mas isso vai ver, querido, só quem tem intimidade, porque é fruto, é resultado da intimidade. E Isaías viu isso. Quantas pessoas estavam ali, querido? O templo estava cheio de gente, era um cultaço, era um culto como o nosso, mas ele viu, ele disse: eu vi,
Eu não sei se o irmão viu, eu não sei se o sacerdote viu, eu vi algo extraordinário. E quando você tem, querido, uma experiência que esse homem teve aqui, querida, a nossa vida vai ser diferente, porque aí é experiência. Nada vai mudar a experiência que a irmã teve com a filha. Foi uma experiência. Pode alguém chegar e dizer para ela: Deus não existe, religião é uma furada. Ela sabe que Deus existe, porque ela clamou e Deus a respondeu. Isso é experiência, querido. Então, querido, nós precisamos sair dessa maioria ou dessa minoria. E quando nós nos ajuntarmos num lugar como esse, aqui é um lugar todo especial, a glória de Deus está aqui, a presença de Deus aqui. Então nós deveríamos pedir: Deus, manifesta a tua graça, manifesta essa presença gloriosa que o Senhor tem. E aí vai ser de diversas formas, querido. Com Isaías foi assim, com você e eu pode ser diferente, mas eu gostaria, creio que Deus quer se manifestar no nosso meio. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Dá para você dar um glória a Deus? Qual foi a última vez que você viveu uma experiência como essa? Alguém aqui já viveu uma experiência como essa? Olha quantas pessoas, ou quem sabe diferente, né, querido? Não necessariamente temos que copiar Isaías, mas uma experiência diferente. O culto, sabe, a alegria. E uma das coisas que eu já vi, eu estou orando desde o início aqui, querido. Eu estou buscando, e a Bíblia diz que eu tenho que orar e vigiar para ver se Deus vai responder. Mas é essa a ideia, querido. Glórias a Deus por isso. Quando nós nos reunimos, o irmão traz uma palavra, o irmão traz um louvor, o irmão traz um testemunho. Isso é culto, isso é vida, isso tem que ser dinâmico, o nosso culto cheio de vida. Mas isso é resultado de intimidade. Se a igreja tiver intimidade, vai faltar tempo para o pastor poder arrumar a ordem do culto, porque vai sobrar gente para o próximo culto, e no próximo culto vai sobrar gente para o próximo, para testemunhar. Pastor, deixa eu fazer a abertura hoje. Pastor, deixa eu contar uma experiência hoje. Pastor, deixa eu fazer isso hoje. Por quê? Porque é fruto de uma intimidade. E se você tiver intimidade, o resultado, o fruto vai aparecer na tua vida. Amém, querido? Culto, igreja não é para vir e sentar, querido. Quem vem e senta, quem assiste é o capeta. Você participa, você glorifica, você exalta, porque você é filho de Deus. Amém, querido? Verso 4, olha o que diz o verso de número 4. Então o primeiro resultado, o primeiro fruto, fala aí o que você quiser, eu ter uma intimidade com Deus. Eu vou ter uma visão diferente, eu vou ver o que ninguém vê, eu vou ter a minha experiência. E agora no verso 4, querido, vai dizer que eu vou ter experiências pessoais. Está aí no verso de número 4. Olha o que diz o verso de número 4, querido. As portas, os umbrais, as forras das portas ali começaram a se mover, querido. Meu Deus! E a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O lugar começou a tremer, gente. Por isso que eu digo, a presença de Deus é uma coisa, mas a manifestação dessa presença é outra. Deus estava ali, Deus sempre esteve ali no templo, Deus sempre vai estar, a promessa dele a gente descansa, mas Deus manifesta. Deus quer sacudir os umbrais da porta, sacode. Deus quer sacudir esse teto, sacode. Deus, mas faz algo diferente, porque eu quero viver essa experiência, eu quero viver isso contigo. É mais ou menos aquilo que João, querido, viveu. João percebeu, João viu a glória de Deus. João teve essa experiência também. Isaías, Moisés tiveram essas experiências com Deus maravilhosa, nas quais nós também precisamos viver. Então eu pergunto a você, qual está o teu nível de intimidade e o teu nível de experiência com Deus? Na rua, no trabalho, aonde você vai, como é que estão as experiências? Você tem tido experiência com Deus?
resultado e fruto de uma intimidade com Deus. Verso de número 5, querido, Deus vai ampliar o teu senso de humanidade. Veja aí no verso de número 5, não tem como, quanto mais íntimo, mais perto de Deus você vai chegar, mais você vai ver quão pecador você é. Senso de humildade, senso de humanidade. O verso de número 5 diz assim, ó: então eu disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eu vi o Senhor hoje, e a minha vida vai ser mudada por essa visão. Eu vou ser um novo homem, eu vou ser uma nova pessoa. Amém, queridos? Olha Isaías antes dessa visão. Vá no capítulo 5 comigo. Vocês estão comigo? Dá para projetar para mim aí, meu? Quem está lá? Quem vem lá? Isaías capítulo 5, bota aí para mim, meu filho. Isaías capítulo 5, verso de número 8. Olha como é que é a vida de Isaías. Olha como é que é a vida de um crente religioso. Olha como é que é uma vida de alguém que não tem intimidade. Hoje ele teve intimidade. E aí ele disse, ai de mim, o problema sou eu. O problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema está em mim, eu não sabia. Olha o que ele diz aí, ó: ai de você que adquire casa. Ele está falando mal de alguém. Ai de você que fica juntando riqueza. Você tem problema, você é pecador. Vá para o capítulo 5, agora vá no verso 11, meu filho ou minha filha que está aí, eu não sei. Verso 11 agora do capítulo 5. Ai dos que levantam cedo para embebedarem. De quem que ele está falando aqui? De quem que ele está falando, gente? Dos bêbados. Ai de você que bebe, ai de você que ajunta, ai de você que bebe. Está falando mal de todo mundo, é pecado. Agora vá no versículo 18. Ai dos que aprendem a iniquidade. Iniquidade é pecado. Ai de você que vive na iniquidade. Verso 20, meu filho. Verso 20. Ai dos que ao mal chamam de bem. Você está vendo que ele está apontando para os outros? Ai de você, ai de você. Você é o problema, você é isso. Tem mais ainda, querido. Vá no verso 20, vá no verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Está falando mal de todo mundo, gente. Está apontando para todo mundo. Vá no verso 22. Ai dos que são campeões em beber vinho. Ai, ai, apontando para lá, apontando para cá. Lembra, ele era um religioso, ele estava no templo, ele servia a Deus, ele era porteiro. Mas atirava para todo lado. Para todo lado, ninguém presta. O pastor não presta, a banda é desafinado, o irmão que canta é desafinado. Agora hoje ele teve uma experiência com Deus. E aí o que ele disse? Ai de mim. Ai de mim, porque os meus lábios são o que, gente? Fala comigo. Impuro. O que é impuro? Mal, pecador. O problema está em mim. O problema, se o bêbado lá está com problema e tem, mas é problema dele. Eu sou o problema. E isso você só vai olhar para você. Você só vai identificar você à medida em que você for íntimo de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais você vai ver que é pecador. E aí, querido, este pecador que se arrepende, diz: ai de mim, tem misericórdia de mim. Quando ele falou isso, querido, aqueles anjos que estavam voando, aqueles anjos que estavam ali, serafim, você já parou para pensar a mais alta patente de anjos ali naquele lugar, voando? O templo encheu, querido, a fumaça encheu, os anjos desceram. Meu Deus do céu! E ele vê aquilo, e ele vê isso,
e ele está falando mal de todo mundo, e ele chega num momento que ele se aproxima de Deus, e aqueles anjos, que é a mais alta patente de anjos, estão cantando e adorando ao Senhor e dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. E aí caiu a ficha de Isaías, e ele disse: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu preciso mudar de vida. Eu sou um religioso, eu sou um conformado, eu até faço a obra de Deus, mas faço relaxadamente. Ai de mim que sou um pecador. E aí, querido, Deus ordena, e um anjo daquele que está lá voando vai lá no altar. Aonde é esse altar? Vai lá na presença de Deus, pega um tenaz, uma espécie de um alicate, e vai lá e tira uma brasa viva. Brasa, nós sabemos que é a palavra, querido. Tira aquela brasa viva e vem e toca nos lábios de Isaías e diz: os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus, igreja. Amém, igreja. Veja que mudança, os teus pecados estão perdoados, aleluia, glórias a Deus por isso. Então, querido, quando temos essa visão de Deus, nós vamos ter uma visão de nós mesmos, e nós vamos entender que nós precisamos mudar, que nós precisamos fazer a diferença. Olha para o verso, querido, de número 6 e o verso de número 7. Essa visão, querido, esse anseio por ser mais santo. E um dos serafins voou para mim, trazendo, tocou-me, e com ela tocou a minha boca e disse: aleluia, eis que toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirado, e purificado está o teu coração. A mesma visão, o mesmo Deus que é santo, é o mesmo Deus que nos possibilita nos santificar, que é pela sua palavra. E isso acontece, amado do Senhor, amada do Senhor, só quem tem intimidade com Deus. Agora veja, querido, o último resultado. Eu quero investir um tempinho maior com você aqui. Verso de número 8. Tudo até agora é lindo, é maravilhoso, é perfeito, porque a palavra de Deus é perfeita. Mas quando Isaías teve essa visão, querido, lá nesse dia, quando ele teve essa intimidade com Deus, e essa visão de Deus mudou a sua vida, e agora ele vê algo extraordinário. E ele diz então, no verso de número 8, então ouvi a voz do Senhor fazendo o quê? Conclamando. Conclamando, a ideia é clamando outra vez, chamando de novo. Essa voz estava chamando de novo. Essa voz se repete pela eternidade. Essa voz sempre se repetiu. Essa voz está se repetindo aqui nessa noite. Essa é a voz, é a mesma de Jesus. Quando Jesus levou os discípulos e mostrou uma seara e disse: olha, a seara está pronta, a seara está prontíssima, é só colher. Mas temos que rogar ao Senhor da seara. Sabe por quê? Porque poucos são os trabalhadores da sua seara. É a mesma visão. Agora Isaías vê, querido, lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. É claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabia que quem viria era Jesus, quem ia fazer a obra era Jesus. Mas eles estão fazendo aquela conversa meio de pessoas bobas assim, dizendo: quem que nós vamos enviar? Quem que vai fazer a obra será? E aí tem uma mãozinha que se levanta lá no canto assim, ó, e diz: envia-me a mim. Será que temos mãozinhas assim nessa noite, querido? Sério, por favor, não precisa levantar literal, mas será que temos essa mãozinha nessa noite? Essa voz aqui continua clamando, querido. Deus precisa de homens e mulheres para serem enviados. Enviados para onde? Não necessariamente para a África, mas se for, querido, levante a mão e diga: eis-me aqui. Mas nós temos uma África na frente da nossa casa, nós temos uma África ali do lado de lá da rua, nós temos uma África a ser conquistada, e essa voz está clamando nessa noite: quem eu vou enviar?
quem há de ir por nós? Aquela pergunta retórica. Aquela pergunta para atiçar, para ver alguém. Será que tem alguém disposto? Será que tem alguém que vai? E hoje tinha Isaías. Hoje Isaías foi confrontado pela visão. Hoje Isaías viveu uma experiência. Isaías estava com seu coração ardendo, queimando em chama. E você sabe do Antigo Testamento qual foi o maior evangelista do Antigo Testamento? Chuta. Dá um chute aí, quem foi? Chuta. Quem foi o maior evangelista do Antigo Testamento? Esse homenzinho aqui. É ele. Porque ele levantou a mão e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que temos profeta nesse sentido aqui nessa noite, querido? Profeta, querido, é também, mas não estou falando aqui aquele que se levanta e diz assim, diz o Senhor, e eu creio nesse e esse existe. Mas aqui profeta é aquele que está pronto, destinado a levar a palavra. Eu até ia fazer, querido, eu queria estar com um monte de folhetinho aqui agora. Tem gente para pegar um folhetinho aqui e levar amanhã do outro lado da rua. É desse tipo de profeta que eu estou falando, querido. Pessoas que vivem intimidade com Deus e saem para fazer a obra. Não tem que sair do emprego. Você pode ser o discípulo, o enviado, o missionário lá no teu trabalho. Lá Deus te chama para fazer lá dentro. Mas tem que haver essa disposição. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Quem sabe Deus está te chamando nessa noite, querido. Você precisa então entender qual é o teu chamado, qual é a tua posição em Deus. Eu falei quinta-feira na igreja, quando Deus vem lá no Gênesis e pergunta: Adão, onde você está, Adão? Ué, onde é que Adão está? Será que Deus não sabia? Não é uma pergunta geográfica, querido. É uma pergunta espiritual. Adão tinha saído da posição em que Deus havia colocado. Você precisa retornar e voltar à posição em que Deus te chamou, querido. Deus vai te usar. Deus vai te honrar se você se manter na posição em que Ele te chamou, com essa mão estendida, dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Preciso de alguém para varrer a igreja. Estou aqui. Envia-me a mim. Eu sou essa pessoa. Por quê? Porque eu vivo intimidade com Deus. Eu sou íntimo de Deus e eu vou fazer a obra de Deus. Amém, querido? Amém, igreja? Deus não empurra ninguém para a sua obra, mas Ele chama. Veja a palavra: a quem enviarei? Pai, o Filho e o Espírito Santo não olha para nós e quem é que vão mandar? Será que tem alguém? Quem é que vão mandar? Ah, tem alguém sim. Alguém levantou a mãozinha lá atrás. Ah, querido, que nessa noite mãos se levantem aqui e que Deus possa nos enviar a conquistar almas, a ganhar almas neste lugar, para o reino, para a sua glória. Sabe, querido, não existe idade. Sabe qual é o nosso grande problema? Eu sei, querido. Eu sei qual é o nosso grande problema. A gente diz que não é capaz. Querido, eu tive um chamado, eu tenho um chamado de Deus. Poderia contar da minha experiência para você. Eu fui chamado por Deus, querido, para ser um pastor. Mas por muito tempo eu relutei. Eu dizia: não, ainda eu vi umas experiências que foram macabras. E eu disse: não vou ser pastor, os pastores são tudo ladrão. Eu dizia, querido. E eu não quero ser, não vou ser. E toda uma igreja, a igreja ficava no meu pé, no bom sentido. Eu tinha um pastor, já está na glória, querido, era conferencista. O homem andava para lá e para cá. E às vezes na quinta-feira ele deixava a gente na mão. Várias quinta-feiras aquele pastor ligava e dizia: olha, hoje não vou poder ir. Várias quinta-feiras, querido. Aí vinha uma irmãzinha toda trêmula aqui na frente, bem assim, querido, e dizia: irmãos, hoje o pastor Paulo não veio, então nós vamos para casa, não tem palavra hoje. E ela fazia uma oração do jeito dela lá e nós íamos embora.
E eu ia para casa, querido, e eu lia a palavra, e aquela palavra saltava ao meu coração de uma forma, e eu dizia: nossa, mas que coisa mais linda, mas que coisa maravilhosa. Se eu tiver a oportunidade, eu vou ler lá na igreja um dia essa palavra. E a irmãzinha vinha e dizia: hoje não temos uma palavra e vamos embora. E eu era o primeiro a sair. E eu ia embora, e aquelas palavras ardendo no meu coração, querido, ardia no meu coração. Aí lá numa quinta-feira a irmãzinha foi lá para frente e disse: olha, hoje o pastor Paulo não veio, nós vamos ter que ir embora, não temos palavra. Eu levantei a minha mão lá atrás, querido, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Eu disse: irmão linda, eu tenho uma palavra para ler. Ah, Valdeci, vem aqui ler uma palavra para nós. Eu fui lá e li aquela palavra, querido, todo trêmulo, todo com vergonha, cheia de medo. Eu achava que para fazer a obra de Deus precisava seminário, precisava teologia, precisava uma capacidade grande. E eu fui lá para frente, querido, e eu li a palavra. Quando acabei de ler aquela palavra, aquelas pessoas todas quebrantadas no culto. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira ligaram para o pastor: pastor, quando o senhor não vai vir, só avisa, porque a partir de agora, pastor, nós temos um pregador aqui na igreja. E era eu, querido, eu não sabia. Não, pastor, Valdeci, a gente já avisou o pastor, agora o senhor é o nosso pregador. Não, gente, eu não quero, pelo amor. Não, Valdeci, você é o nosso pregador, você é o nosso pastor. Querido, Deus levanta e chama o menos improvável. De repente tem pessoas mais capacitadas que você. Mas se você levantar a tua mão hoje, Deus vai te usar de uma maneira tremenda. Eu estou falando, eu sei que eu estou falando com Isaías aqui nessa noite. Eu estou falando com um profeta nessa noite. Você está parado, você está estagnado pela vergonha. Mas nessa noite Deus vai te levantar. Deus vai te levantar e vai tirar de você esse medo, essa vergonha. Porque isso é coisa do diabo. Sabe quem vai capacitar você? É Deus. É Deus, querido. É Ele que capacita. E eu nunca mais parei de pregar a palavra, querido. E a minha alegria, o meu prazer é estar aqui nessa noite falando com você. Então existem pessoas mais prováveis, muito mais capacitadas com a gente. Mas Deus chama. Deus não disse: vamos ter que escolher. Não, querido. Deus chama. Lembra no chamado de Pedro, querido? Eu olho para o chamado de Pedro e eu amo, porque quando Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Jesus não disse para Pedro: Pedro, veja bem, se possível for, faça seminário, estude. Eu fiz. Mas eu estou dizendo que isso não é o que vai capacitar você. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O que te outorga, querido? O que te possibilita a ser alguém que vai apacentar as ovelhas de Jesus? Se você me ama. Se você ama Deus, você é possibilitado por Ele. E é Ele que vai capacitar você. É Ele que vai te dar palavra. É Ele que vai te dar todo o instrumento. Para isso não tem idade. Pode ser novinho, pode ser de mais idade. Se você se colocar nas mãos dEle, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Você vai se surpreender. Basta apenas você levantar a mão e dizer: eis-me aqui. Envia-me a mim. Quantos aqui nessa noite gostariam de ser enviado pelo Senhor? Lembre, mas pode ser para a África. Se for para a África, você está disposto? Porque se você levantar a tua mão, pode ser para a África. Não estou te assustando, eu estou te colocando a real. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Senhor, eu vou contigo para onde o Senhor fores. Jesus olha para o homem e diz: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho aonde dormir. Você quer vir?
Por quê? Jesus estava reprimindo o homem? Não. Jesus estava deixando aquele homem consciente. Seguir a Jesus é um passo consciente, querido. Você se lança nele, mas é um passo consciente. Pode ser que nessa noite Deus esteja chamando missionários que vão lá na África evangelizar. E se você levantar as tuas mãos, pode ser você. Mas eu creio numa África bem próxima da gente, querido. Eu creio no aqui, a nossa África, a nossa terra distante, os confins da terra nossa é aqui. É onde você trabalha, é onde você mora, é onde você vive. É aí que Deus está te chamando para ser um Isaías, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para levar a palavra do Senhor. Amém? Você pode ficar de pé? Cadê o irmão do violão aqui, o irmão do som aqui? Vou chamar o irmão para fazer um louvor aqui para nós. Vou pedir para você desligar a luz, querido. Por que a gente faz isso, querido? Não é para impressionar, não pense besteira. É para você se concentrar com Deus. É para você se ligar a Deus agora. Eu queria nessa noite orar com você, orar por você. Eu queria que você orasse por mim. E eu queria orar por você nessa noite. Se Deus tocar no teu coração, querido, e você gostaria de levantar a tua mão e dizer: olha, eu quero ser um enviado. E eu quero dizer para o Senhor nessa noite: eis-me aqui. Eis-me aqui. Me levanta, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos. Pode ser um pregador, sim. Mas pode ser alguém que vai se dispor ao serviço aqui na igreja. Ué, querido, não tem trabalho mais honroso ou menos honroso. Para o Senhor é tudo a mesma coisa, querido. E só Deus sabe quanto que Ele precisa de pessoas para a sua obra. Eu estou falando na prática, querido. Eu estou falando aqui na igreja. Às vezes a gente pensa que enviar é para outros lugares. Não, querido, é aqui dentro mesmo. A obra do Senhor precisa de gente aqui para ser feita, para ser trabalhada. Precisamos de gente aqui para fazer a abertura do culto. Precisamos de gente aqui para o ministério de louvor. Precisamos de gente aqui para trabalhar com as crianças, querido. Isso é envio, isso é fazer a obra. Quem sabe você não se dispõe nessa noite. Quem sabe você não se coloca diante de Deus e Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor. Eu quero fazer a tua obra, Senhor. Porque não há nada mais gratificante do que fazer a obra do Senhor. Não há nada mais empolgante, querido, do que realizar a obra do Senhor. E você é convidado nessa noite. Se você quiser, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Eu vou chamar os pastores aí para estarem orando por nós aqui. Se você vir aqui à frente, querido, venha com essa convicção que Deus vai te usar como uma carta viva, como um instrumento de Deus. Que Deus levante Isaías nessa noite, nesse lugar. Que Deus levante profeta nesta noite, nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há idade, querido, não há idade, apenas há desejo no teu coração. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma obra grande para ser feita, Pai. Há uma cidade para ganharmos para o teu reino aqui. Levanta trabalhadores aqui nessa seara, Pai. Desperta homens e mulheres aqui, Senhor. Capacita, Senhor, trazendo dons espirituais aqui, Senhor. Senhor, nós queremos ser instrumento nas tuas mãos, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres mais dispostos para a tua obra. Nós queremos realizar o teu chamado. Pai, pega essas vidas que estão aqui, Pai. Pega essas vidas que estão aqui, Senhor.
Não somos nada, Pai, sem o Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua ajuda. Mas existe aqui pessoas nessa noite dizendo: eu quero. Eu quero fazer parte desse time, Pai. Eu quero fazer parte desse chamado. Senhor, o Senhor chamou e o Senhor vai honrar o chamado na vida de cada um dos meus irmãos. Ainda que há um peso, ainda que há uma luta, ainda que o diabo se levante tentando inibir, tentando travar este avanço. Mas, Pai, nesta noite o Senhor está levantando, capacitando e chamando aqui pessoas claramente ao coração de cada uma, Pai. E usa aqui cada uma delas como labareda de fogo, como pessoas que vão levar a Tua palavra, como pessoas aqui, Senhor, que vão mudar esse ambiente, que vão transformar essa cidade para louvor e glória do Teu santo nome. Tira toda a vergonha, tira toda a timidez, toda a palavra de eu não consigo, eu não posso, eu não sei, caia por terra, meu Pai. E levanta aqui, senhores, homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, jovens comprometidos com o Teu evangelho, Pai, para vivermos e desfrutarmos dessa intimidade contigo. Eu preciso, meu Pai, eu quero ser mais íntimo de Ti, Senhor. Desperta o meu coração a esse primeiro amor, a esse tempo, meu Pai, aonde eu pregava com empolgação, aonde eu pregava com amor, com muito mais intensidade. Pai, revela, capacita, Senhor. E vem tomando a cada um nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possamos testemunhar, Pai, do Teu poder, da Tua presença, da Tua glória, meu Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, Pai. Obrigado, Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei.